Oi, turma. Do livro Porquê da Vida, Leon Denis. Hoje o capítulo fala sobre a reencarnação e a Igreja Católica. A reencarnação e a Igreja Católica nas considerações de Leon Denis, né? Na revista católica L'Ideal, o cônego Colbert consagra 3 longos artigos a combater o que ele chama a reencarnação ou a metempsicose. Notemos primeiramente a intenção que se revela no fato de reunir e confundir 2 ideias diferentes, a fim de conseguir para a primeira o descrédito em que haja caído a outra. Os antigos entendiam por metempsicose a volta da alma aos corpos dos animais. É exato que alguns escritores e filósofos aplicam esse termo à passagem da alma a outros corpos humanos. A reencarnação é muitas vezes designada pelo nome de palingenesia. Na opinião corrente, porém, o termo metempsicose conservou seu sentido restrito e pejorativo. O padre Colbert, que bem o sabe, aproxima os 2 termos que geralmente se repelem na esperança de tirar proveito do equívoco, da confusão que possa resultar para a maior parte de seus leitores. Ele não ignora, entretanto, que os espíritas rejeitam com energia toda hipótese de queda da alma na animalidade. Acreditamos na ascensão e não no recuo. Nosso perispírito ou corpo fluídico, que é o molde do corpo material, ao nascer não se presta às formas animais, e essa razão por si só bastaria para tornar impossível tal regressão. Ou seja, quem de nós que já alcançamos, um pouco de racionalidade, vamos querer reencarnar na pele de um animal irracional, um cachorro, um gato, uma onça, um tigre. Não passa pela nossa cabeça já desenvolvida a ideia de querer voltar lá atrás. Então, por si só, essa ideia já está quebrada, né? Nenhum de nós vamos querer aí voltar à fase da animalidade por instinto, né? Então, se nós temos o nosso livre-arbítrio e pensa, alguém vai querer fazer isso? Não vai, a gente vai querer subir, né? E não descer. Não desmerecendo os nossos amiguinhos aí, que pelo menos, eu tenho o Mike aqui, que é um doce de candura para mim, né? Para os outros, ele gosta de morder a canela. Mas amo os animais, respeito, né? Porém, eu, Patrícia, jamais me viria de novo no estado de animal que age por instinto. Depois que a gente já alcança um certo conhecimento, a gente não vai querer regredir, certo? Então, o padre aqui, me perdoa, mas ele já usou alguns termos aqui que para nós espíritas realmente não faz o menor sentido. Os mesmos processos de argumentação se nos deparam em outros pontos do exame crítico do padre Colbert. Todas as sutilezas da dialética, todos os recursos da casuística e do silogismo foram por ele empregados para mostrar a uma luz desfavorável a doutrina das vidas sucessivas. Porém, malgrado as habilidades de uma inteligência maleável, insinuante, engenhosa e desnaturar, em desfigurar as coisas mais simples e mais claras, a grande lei dos renascimentos se impõe com tanta força que obriga por vezes o eloquente pregador a se inclinar e lhe render homenagem. Por exemplo, depois de a ter qualificado de sistema medíocre e ridículo, e mesmo de loucura ou impostura, depois de ter dito a reencarnação leva ao triunfo universal do mal, o autor deixa escapar essa confissão. A reencarnação não é por si mesma uma ideia ímpia e não parece intrinsecamente impossível. Então, mesmo padre que diz que a reencarnação é uma coisa de louco, ele também fala que não é impossível. Depois, a reencarnação poderia, a rigor, conciliar-se com o dogma do céu cristão. Ele fala isso nas suas obras. Então, não adianta, quando a verdade acontece, ela é real, ela vai aparecer, mesmo naqueles que querem destruir, denegrir, a crença do outro. Admirável poder da verdade que força seus próprios detratores a se curvarem e a proclamarem-na. Há aí um caso de psicologia bastante notável, e quando mesmo o estudo crítico do padre Colbert sobre a reencarnação não devesse produzir outro resultado que não o de pô-lo em relevo, ainda assim motivo haveria para lhe sermos gratos
por o ter empreendido. Sabe aquela história que o nosso inimigo age por nós? A gente não precisa fazer nada, né? Eu acho que é mais ou menos isso que o Leon Diniz quis dizer aqui nesse contexto. O padre queria tanto agredir a doutrina espírita, o fato da gente acreditar na reencarnação, que ele mesmo, através das palavras dele, entrou em contradição e falou, não, a reencarnação ela é inevitável, ela é possível de acontecer, segundo Leon Diniz aqui, né? Fiel à sua tática habitual, o padre Colbert amalgama doutrinas discordantes a fim de as englobar numa só condenação. É o que faz com o Espiritismo e a Teosofia. Não nos ocupamos com esta última, que saberá defender-se. Quanto ao Espiritismo, como vimos em nossos artigos precedentes, esse pelos seus fenômenos, que são de todos os tempos e de todos os lugares, por 1000 fatos da vida dos santos, por toda a mística cristã, se alojou no coração mesmo da praça. E para daí o expulsarem, seria necessária a destruição de todo edifício católico. Os próprios santos dão comunicação no Espiritismo, gente. Então, a católica, em certo ponto, é uma religião maravilhosa, porém, ela tem conhecimento de algumas coisas que ela não quer passar. A título do que? Ela detém o poder do conhecimento e ela quer manter os fiéis no cabresto. O Espiritismo, ele não é só uma religião, é religião, mas é filosofia e é ciência. Então, nós espíritas kardecistas, nós estudamos para ampliar a nossa visão, para questionar, para refletir, para evoluir por nós e não pelos dogmas forçados de uma determinada religião. Ou você faz isso ou você não vai para o céu. Então, o Espiritismo não faz isso. O Espiritismo diz, tudo você pode, mas nem tudo te convém. Então, a gente tem que estudar, a gente tem que entender o que acontece no processo reencarnatório para que a gente tenha responsabilidade nas nossas atitudes. E não culpar alguém pelos nossos feitos. E não fazer tratos com um padre, eu pago um terreno para você, em troca de você me dar o céu. Isso não existe, não deve existir. O padre é um ser mortal como qualquer outra pessoa, é um espírito reencarnante que está em desenvolvimento tanto qualquer outra pessoa. Ele não é um homem santo, ele representa a igreja, a instituição religiosa, assim como um pastor representa a sua instituição religiosa, assim como um dirigente espírita representa a sua instituição espírita. Mas nós não somos donos da verdade, todos nós temos aqui a obrigação de evoluir, de ajudar o outro a evoluir. Nós estamos aqui como seres imperfeitos, num planeta imperfeito, para a gente resgatar as nossas dívidas, para a gente expulsar de nós o mal. Então, a Igreja Católica, por muitos e muitos anos, desde a sua nascença aí, né, desde o seu nascimento, ela veio para dominar, né? E aí, nessa de dominar, ela se enriqueceu tanto, ela é a toda poderosa no mundo inteiro. Mas, no entanto, esse poder vai cair por terra, porque Jesus não criou religião. Jesus veio trazer amor. E através dele, outras pessoas foram seguindo ele. Tá aí, ó. Ontem foi dia de Francisco de Assis, a gente falou aqui. Era o quê? Era um ser mortal, normal, como qualquer outra pessoa, cheio de defeito e qualidade, deixou a sua vida de rico, fez um voto de pobreza para que pudesse ajudar, auxiliar pessoas, e pela Igreja Católica foi canonizado como um santo. Porém, era um espírito em evolução, só que ele já estava num grau de evolução tão grande que, inclusive, ele manda, através do espiritismo, algumas mensagens do plano espiritual, né? Então, como é que pode, né, a Igreja Católica atacar tanto o Espiritismo, seus próprios santos, pessoas, né, que foram canonizadas pela Igreja, se manifestam na nossa doutrina, mostrando que a vida continua. Então, existe aí uma briga com a católica nesse sentido. Ela não quer que a gente tenha acesso às pessoas que fizeram parte, né, da nossa vida, do processo histórico aqui na Terra, que foram importantes e que ela dominou como se fosse só dela, né? O santo é só meu. Eu lembro que eu era pequena e eu escutei a minha mãe falando assim, eu agora não posso mais ter espada de São Jorge em casa, porque a espada de São Jorge simbolizava o santo, né, que ia proteger a nossa casa,
porque ela, conversando com uma amiga, a amiga falou que a espada de São Jorge e o santo São Jorge tinha ido para Umbanda, né? E que lá eles utilizavam esse santo para poder fazer a macumba deles lá, né? Eu era pequenininha, eu não lembro direito como é que minha mãe falou, mas era mais ou menos assim, que ela não queria mais nada com esse santo, né? O São Jorge, porque agora ele era de macumba, que ele era de centro de Umbanda, Candomblé, uma coisa assim. E eu falei, e eu passei a ter medo de São Jorge, porque aí minha mãe falava e eu passei a ter medo dele, porque na nossa religião, que era católica até então, as outras religiões eram coisas do demônio, não era coisa de Deus, que a única religião que era coisa de Deus era a católica. Quem não estivesse na católica estava sendo herege, estava sendo instrumento do demônio, né? E aí eu cresci com medo de São Jorge, porque eu não entendia a história de São Jorge, eu não me aprofundei, né? E quando eu era moça, eu olhava para essas figuras de São Jorge assim, eu falava, ih, aquela pessoa ali é macumbeira, porque tem São Jorge lá na camiseta dela, aquela pessoa ali é macumbeira, porque tem o santo de São Jorge na casa dela. Sabe aquela coisa do preconceito? Porque você não entende, você ouviu falar, você absorveu aquilo para você como verdade, e aquilo eu fui levando para o resto da vida. Até que, olha como que é a vida, eu tô com 51 anos, até que eu encontrei um amigo, um grande amigo, que cultivava o amor por São Jorge. E aí eu falei, mas como é que pode? Ele é tão gente boa e tá lá na doutrina errada, né? Na doutrina do demônio, né? Aí eu fui buscar a informação, falei, não, ele, uma pessoa boa como essa, não pode ser instrumento do demônio. Aí eu fui buscar as informações sobre São Jorge. Eu falei, caramba, a católica passou essa imagem pra gente, para que a gente tivesse preconceito com um santo tão importante, um guerreiro tão importante, que é padrinho, inclusive, dos militares, da polícia, que é justamente o lado bom que nós temos. Né? Se ele fosse padrinho dos bandidos, aí eu ia falar para vocês, não, realmente o santo é do demônio. Mas ele é o nosso padrinho em relação à área da segurança. Poxa vida, como assim? Então, olha como que as coisas são. Até você abrir a sua mente, até você estudar, entender o que está por trás das artimanhas de algumas religiões, desses preconceitos religiosos, até você entender isso, você já errou demais, você ficou parado no tempo esse tempo todo, né? E é justamente o que a católica, em alguns casos, deseja, porque hoje eu vejo, já falei isso em vídeos, né? Eu tenho bastante amigos católicos e eu vejo que hoje está tendo uma renovação. Alguns padres não querem permanecer no erro de fechar a mente dos seus fiéis. Pelo contrário, eles mandam estudar, eles passam a palavra de incentivo a você abrir a sua mente, de você aceitar, ter a tolerância religiosa em relação ao seu próximo, em fazer o bem independente da religião do outro. Né? Foi engraçado, em julho eu reuni com duas amigas. Eu gosto de festa junina, né? Independente da razão dela, eu acho uma festa alegre. Eu não sei se é porque eu gosto muito do campo, né, de interior, eu acho que ela tem uma ligação muito forte. E se for ver a origem da festa junina, eram camponeses que faziam a fogueira, colocavam uns comes e bebes típicos ali perto da fogueira com seus familiares e amigos para homenagear uns aos outros, para comemorar as colheitas, né, fartas que eles tinham ali da produção do solo. Essa é a origem da festa junina. Aí a católica, mais uma vez, aproveitou aquele episódio de comemoração para colocar ali no meio os seus três santos, o Antônio, o Pedro e o João, né? Para cada um ela deu um significado. E porque eu não sei se coincide com o aniversário deles, eu sinceramente nunca fui a fundo disso, mas ela colocou os três santos na festa junina. Eu nunca comemorei festa junina por santo, isso não, mas sempre comemorei pelos comes e bebes típicos, né? E aí eu reuni com duas amigas em julho e nós combinamos que cada semana a gente ia na casa de uma e a mesa ia ter as comidas típicas da festa junina. Só que olha que engraçado, eu espírita, a outra católica e a outra evangélica.
Olha só a que ponto que nós estamos chegando. Que maravilha isso! Pessoas com religiões diferentes, porém reunidas em razão de uma comemoração, mas uma comemoração entre amigas, independente da origem, do porquê daquela festa, né? Aí outras pessoas poderiam falar assim, ah não, eu sou evangélica e eu não vou de jeito nenhum porque eu não comemoro festa junina. Ou então eu sou espírita, eu não comemoro os santos da festa junina. Então, pela ignorância, a gente perde o prazer de estar com amigos. Ninguém estava ali comemorando Santo Antônio, São Pedro, São João. A gente estava comemorando o período de festas, né, com os comes e bebes típicos, confraternizando entre amigas. E a gente se divertiu demais. Então, o que eu posso dizer até aqui para vocês é que eu fui católica até os 16 anos, sou apaixonada por algumas histórias de santos da Igreja Católica, né? Tem o Padre Pio, tem uma série de filmes, inclusive, de alguns santos que tem aí pela internet, se vocês procurarem, vocês vão admirar essas pessoas que foram canonizadas. Ontem à noite eu estava assistindo Madre Teresa de Calcutá, né? E eu vou retomar, inclusive, hoje, esse filme, porque ela ficou um tempo, né, se dedicando a pessoas que estavam em guerra, a pessoas que estavam na miséria, e de pulso firme, ela tentou ajudar aquelas pessoas que não acreditavam na Igreja Católica, que não acreditavam no mesmo Deus que ela, e ela foi contra tudo, contra todos, para poder ajudar aquelas pessoas. Se fosse outra pessoa no lugar dela, ela ia falar, dane-se todo mundo, não tem nada a ver com a sua religião, então morra seca aí. Então, existem pessoas dentro da católica que elas não pensaram na igreja, no poder da igreja, elas pensaram simplesmente no amor a Cristo, seguindo Cristo, né? E isso é lindo demais dentro da católica. Existem centenas de pessoas que se tornaram santos pela católica em razão do benefício que causou às pessoas. Poxa, se isso fosse usado junto com a ideia da reencarnação, pensa o tamanho de conhecimento que a gente ganharia com tudo isso, gente. Mas a igreja travou ali. Ah, virou santo, tá lá no céu e acabou. A gente perde muito, porque as informações são freadas por uma religião que não abre aos seus fiéis a ideia do mais. Pelo contrário, existem algumas pessoas, né, dentro dessa religião que querem podar essas ideias. Aí ainda falam, não, os espíritos acreditam em reencarnação, ora eles estão como homem, ora eles estão como cachorro, ora eles estão como gato, uma hora eles viram árvore. Nada disso, são ideias distorcidas. O espírito ele entende e tende a se desenvolver para mais. Nós vamos evoluir para se tornar seres mais iluminados, mais puros de coração. E quanto mais puro de coração, mais conhecimento você tem, lógico que você não vai querer voltar a ficar travado num corpo, né? Que nem o meu cachorro aqui, abana o rabo, pula na gente, deita, rola. Não faz sentido isso pra gente, né? Os animais, eles estão aí, devem ser respeitados, lógico, porque eles também estão na sua fase de transição. Pode ser que lá atrás a gente já foi um cachorro, sim, eu não duvido disso, porque está aí a ciência provando que nós viemos do mundo animal, não é? Irracional. Existe essa evolução. Mas, como eu sou Santo Tomé, eu também não vou falar para vocês, eu acredito que eu tenha vindo do macaco. Eu não acredito, mas também não desacredito. Mas, de qualquer forma, eu acredito, assim, fielmente, de que quanto mais puro a gente se torna, melhor a gente fica enquanto espírito. Então não tem como ficar pior, não tem como retroceder. Ou a gente fica paradinho aqui, que também não é certo, ou a gente evolui, vai para frente, mas para trás a gente não volta não, tá bom? Eu vou parar aqui nessa parte porque o texto é bem grande e acredito que a gente vai conversar bastante a respeito disso aí. Jamais a minha ideia é de menosprezar uma religião, seja ela qual for. Aqui a gente está debatendo fatos. Essa pessoa, esse padre, ele não acreditava no espiritismo, ele queria debater o espiritismo, ele queria combater o espiritismo. Então nós estamos conversando sobre a atitude dele. Leon Diniz está levantando aqui a questão de ter pessoas que querem agredir a crença do outro. A cada um é dado o seu livre-arbítrio, você pode acreditar no que você quiser, mas é importante que você estude para você acreditar,
né? Que se você só acreditar porque faz parte daquele contexto, é como se fosse uma boiada danada passando e você lá no meio dela. Mas pra onde você tá indo? Não sei, eu tô indo pra onde tá todo mundo indo. Isso não é bom pra nossa essência, pro nosso espírito, não. Não, eu sou católico convicto, eu acredito nisso. Eu sou espírita, eu sou convicto, eu acredito nisso. Você tem argumento sobre a sua crença. É importante isso. Ah, eu acredito nisso porque o padre falou. Ah, eu acredito nisso porque o dirigente do centro espírita falou. Não, eu acredito porque está aqui. Porque eu estou estudando, porque eu tenho prova sobre isso. Eu dou muito trabalho na casa espírita, gente. Mas eu dou muito trabalho mesmo. Porque tudo que fala, eu quero prova. Se não provar, não adianta. Eu não vou acreditar. Ontem eu tive uma sessão de tratamento, né? Eu fui buscar, tentar saber um pouquinho sobre a minha mãe, que nem eu falo aqui em vídeos. O telefone toca de lá para cá. Eu posso até ir lá tentar ter uma comunicação, eu saber como é que a pessoa está do outro lado, mas se não for permitido por Deus, essa comunicação não chega. E para minha surpresa, eu diante da médium que recebeu, né, a comunicação da minha mãe, foi muito rápido. Aí, naquele momento, juntou aquele sentimento assim, eu arrepiava. O que me convenceu que era minha mãe que estava ali foi os arrepios que eu senti, porque eu sou sensitiva. Então eu senti uns arrepios no corpo inteiro, quando a médium pegou e falou assim, perdão. Aí eu duvidei. Eu falei, uai, minha mãe era tão durona, tão orgulhosa, e a primeira palavra que ela falou ali foi perdão. Eu falei, mas eu fui lá para pedir perdão para minha mãe. Não é para ela pedir para mim. Eu fui pedir perdão para minha mãe. E aí ela não me deu essa oportunidade. Eu perdi a voz, eu perdi a atitude, eu fiquei sentada assim, com o olho arregalado, do tipo... E olha que eu sou espírita há muito tempo, hein? Aí eu ficava assim, será que é minha mãe mesmo? Porque minha mãe, na hora que abrisse a boca aí, ela ia xingar a mim até não querer mais, ia falar um monte pra mim. E a minha mãe pedindo perdão, será que era minha mãe mesmo? Né? Então eu dou trabalho para os médiums, para a casa espírita, porque eu sou de duvidar, eu não sou de acreditar na primeira. Né? A única coisa que me convenceu que era minha mãe que estava ali falando comigo eram os arrepios que eu sentia. Aquilo ali era uma energia muito forte que só podia ser uma energia de mãe e filha. E aí eu acreditei. E é lógico, a médium chegou em mim e falou assim, ela tá te pedindo perdão, você perdoa? E eu fiquei assim, estática. Aí eu virei para a médium e falei, eu perdoo, mas tá perdoada, não tem nem o que dizer. Eu é que vim pedir perdão. Sabe aquela coisa... Não estou acreditando. Isso pode acontecer com a gente. Né? Eu escutei uma médium falando antes do trabalho, ela falou assim, às vezes eu recebo uma comunicação, mas não tenho certeza se é comunicação ou se é alguma coisa minha que eu estou falando ali. Quantas vezes, fazendo psicografia, isso não acontecia comigo? Aí eu dava para o grupo, né? 14 pessoas, eu falava, gente, dá uma olhada nisso aqui. Não é coisa minha? Será que é comunicação mesmo que eu recebi? Ou será que isso aqui é coisa minha? Então... A gente tem que ter dúvidas, faz parte. As dúvidas é que fazem a gente chegar na certeza. Agora, quando a coisa vem pronta e você digere aquilo pronto, sem questionar, isso é perigoso. Porque aí para onde mandar você ir, você vai. O que mandar você fazer, você faz. E o teu livre-arbítrio, e o teu crescimento e aprimoramento fica onde aí? Né? Depois a gente continua mais, gente. Mas é isso aí, tá bom? Vamos refletir sobre tudo aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente vivencia. Tudo tem que ter um porquê. Tudo tem que ter um porquê. Vamos procurar esse porquê.